Olá, eu sou a Cláudia Carnevale e estamos aqui no nosso estúdio do CAESP, novamente com a nossa convidada querida Viviane Palandi. Vivi, quero que você conte um pouco mais, então, né, pela sua experiência com a bela peça, né, relacionada ao coletivo Amana, como que é possível compor, né, essa questão da arte para a justiça restaurativa? Bom, Cláudia, vai um prazer poder falar um pouco mais aqui no Portal do Saber com você. Bom, o coletivo Amana, ele nasceu há uns 2 anos e ele nasceu de uma inquietação, né, que é uma vontade sempre de poder contar histórias, né? E ele nasce inicialmente com um coletivo de 6 mulheres. É um projeto que inicialmente teve a inspiração num livro que acredito que muitas mulheres que estão nos ouvindo vão conhecer, que conhecem, que é Mulheres que Correm com os Lobos, de uma autora chamada Clarissa Pinkola Estés. E a Clarissa traz nesse livro várias fábulas, várias histórias arquetípicas e desdobramentos sobre essas histórias. Então, como uma buscadora e sempre uma inquieta que sou dentro de um processo de autoconhecimento, esse livro foi um dos que me ajudou a compreender alguns processos aos quais eu estava passando. E aí foi uma forma de colher essas histórias e fazer um trabalho artístico e criativo que pudesse falar também de histórias. Convidei algumas mulheres, amigas, atrizes, e então sentamos juntas e escolhi algumas dessas histórias e entreguei para essas mulheres com o convite de que cada uma, neste momento, eu estava como uma provocadora, como diretora, né, e não como atriz. E então fiz o convite que cada mulher pudesse se aprofundar e se inspirar dentro dessas histórias do livro e que essas histórias pudessem inspirá-las a contar as suas próprias. Foi um trabalho muito profundo, né, que cada uma pôde revisitar o que fazia sentido para elas a partir dessas histórias arquetípicas, dessas fábulas, desses mitos do universo feminino. Então foi um processo que cada atriz pôde ser autoral, né, na sua produção textual, ser autoral na sua reflexão ali de uma construção de texto, de cena, do que fazia sentido contar, do que fazia sentido expor. Então foi uma roda que a gente trabalhou durante muito tempo até levantar esse espetáculo que se chama Amana, Histórias que Contam Mulheres. E estreamos, né? Fizemos algumas apresentações e depois algumas dessas atrizes se retiraram, né? E hoje esse coletivo tem como atriz a Ayla Rodrigues, a Laura Feigold e eu, que atuo hoje como atriz. E é uma direção compartilhada. Esse projeto é um projeto autoral que convida a cada vez mais, e é o que eu acredito, que nós possamos, que eu possa abrir espaço interno para poder contar histórias. E histórias que passam por lugares doloridos, que passam por lugares muitas vezes sofridos e que também passam por lugares de alegria e de celebração. Então, eu acredito que quando, como agora estou fazendo aqui, junto com você, e contando uma história, ela foi processada, ela foi elaborada, ela foi silenciada, ela foi chorada, ela foi rezada, ela passou por mim
por um processo para poder agora ser compartilhada, né? E eu acredito que quando damos voz a essas histórias, elas deixam de ser só nossas, elas são também de todos que se sentem afetados por elas. E aí há um reconhecimento, né? Há uma proximidade, há um encontro, porque assim como a justiça restaurativa convida a olhar para si, para poder olhar para o outro, e é nesse lugar que se encontra, o contar histórias convida a isso. Sim. Convida a olhar para as humanidades. Quando eu digo de uma crise profunda que eu passo, pode ser que alguém da roda ou alguém daquele espaço se sinta também afetado porque algo parecido passa por si. Então a gente cria uma conexão, a gente cria um laço de poder falar sobre dores, poder falar sobre como elaborar e poder se transformar dentro disso, né? Então o coletivo Amana e esse trabalho de unir essas histórias, né, histórias pessoais com histórias de um inconsciente coletivo também, né, que quando eu falo uma das histórias, por exemplo, do livro, que é Mulher Esqueleto, que ela é lançada no mar e ela é esquecida durante anos. Quando eu trago essa imagem, pode reverberar para muitas histórias. Qual é o mar de esquecimento que cada um vive durante muito tempo e que sai desse lugar para poder respirar um pouco, né? Então, é um campo que me interessa muito. Então, o coletivo Amana nasce dessa perspectiva. Estamos construindo e revisitando, porque falar de si é sempre um lugar delicado e ao mesmo tempo potente. Uhum. Então, e onde que esse trabalho, né, ou onde a arte dialoga com a justiça restaurativa, né? Eu vou falar, Cláudia, inicialmente, de como eu sinto e entendo justiça, que eu acho que eu posso começar a falar por aí, né? Que quando eu penso em justiça, eu penso na natureza e eu penso nos fenômenos naturais. E eu penso nessa organicidade da natureza que não pede licença para atuar, ela simplesmente se apresenta. Nos países que têm vulcões, terremotos, maremotos, um grande vendaval, uma chuva muito forte, quando causa fatalidades, eu sinto que esses fenômenos revelam algo da humanidade, revelam algo que fala algo sobre nós, né? Quando tem uma situação, fortemente que aconteceu em São Paulo, uma chuva muito forte, derruba árvores, destrói casas, pessoas perdem coisas. Eu sinto que a natureza não está punindo, ela está revelando algo que está precisando ser olhado para se harmonizar. Então, quando eu penso em justiça, eu penso na natureza, eu penso na ética da natureza. E aí eu trago isso para a arte, que também auxilia a revelar humanidades, que quando o artista ele está representando um personagem, ele tem a possibilidade de representar muitas humanidades, né? E a justiça restaurativa, pelo pouco que eu conheço, porque tem uma gama enorme de um cenário que está sendo aí construído, e eu conheço muito pouco, mas do pouco que eu sei e sinto é que ela convida, assim como a natureza, a olhar para nós, a olhar para a nossa humanidade. Então, a justiça restaurativa traz um convite a revisitar os valores de justiça, que para cada um pode ser diferente, e como esse diferente se encontra em diálogos. E assim como a Mônica trouxe, né, que quando há espaço interno e
que esse espaço ele é conquistado de dar e ter vez e voz, esse diálogo pode trazer muito mais assim relações harmoniosas e pacíficas, sem sobrepor poderes, né? Então eu sinto cada vez mais que o convite é olhar para as nossas origens. E onde, olhando e reconhecendo as nossas origens, há um sentimento primeiramente de compaixão por si, para poder, então, ter compaixão por essa complexidade que é conviver, que é contar histórias, que é falar sobre si de lugares doloridos e também lugares transformadores. Então eu sinto que a arte, ela traz esse convite para olhar para si, ao encontro do outro. A justiça restaurativa traz também esse convite, assim como a saúde traz esse convite, a constelação traz esse convite, que é como eu me reconheço como ser humano para poder reconhecer o outro também. Perfeito. Bom, não tem nem muito o que dizer, né? Só tenho a dizer que realmente a arte encanta, né? E agora unida, né? Junto, integrando aí a justiça restaurativa, é tudo de belo. Obrigada, Vivi. Eu que agradeço, Cláudia.